Ainda menino, morando em Aracaju, Luiz Eduardo Costa testemunhou importantes fatos da história política de Sergipe. O seu pai, Paulo Costa, promotor de justiça e militante político, costumava reunir em sua casa importantes nomes da política sergipana, principalmente alguns ligados ao UDN, para discutir questões políticas candentes na sociedade de Sergipe. Luiz Eduardo Costa acompanhou a reunião que seu pai fez com lideranças da UDN para discutir o problema da novembrada do Marechal Henrique Teixeira Lott. Luiz Eduardo Costa foi testemunha das tensões geradas em Sergipe quando da existência da Comissão Penaboto e viu o próprio almirante Penaboto chegar à sua casa para tomar satisfações com o seu pai, porque este, como advogado, se dispunha a fazer a defesa de comunistas. Todavia, Luiz Eduardo Costa confessa que sua verdadeira liberdade ele experimentou quando ingressou no curso científico morando em Pernambuco, na cidade do Recife. Morar sozinho, saindo da adolescência e ingressando nos anos de juventude, foi uma experiência enriquecedora e de exercício da liberdade para Luiz Eduardo Costa. Na história dessa novembrada, do golpe de Lott, aí meu pai fez uma reunião de noite lá, com muito uísque, e chamou os amigos dele todos. Né, aí, Lauro Porto, Zé Machado, meu tio Salve, o Capitão Juca e tal, quase todos apoiavam a novembrada. É difícil não ter um que fosse contra isso. Só Machado ficava muito calado, mas eram discussões e tal, e eu ficava ali no meio, né, vendo aquela coisa. Depois teve as prisões aqui em 52, foi no governo de Dutra, né, que houve aquela repressão do Penaboto, da Comissão Penaboto. E tinha uma pessoa lá no jornal, Guzmão, ele era comunista e ele era fiscal de renda. E como ele gostava muito de jornal, era jornalista, eu ficava lá no jornal, tá? E meu pai dava liberdade para ele fazer o que ele queria, e ele foi preso. Aí meu pai se achou na obrigação de defender a ele e a um irmão, a um cunhado de Ofenísia. Sim, foi a minha professora, grande professora. Está aí. Foi quem me despertou o interesse pelas letras, por tudo, foi a Ofenísia Freire. Viu? Então, esse cunhado dele era Borges, né? Fragmon Borges. Foi preso, torturado. E meu pai, apesar de ser promotor, ele se meteu na defesa, ele não podia assinar e botava outra pessoa para fazer. E chegou uma vez, aí eu estava em casa, e chegou lá o almirante Penaboto. Foi lá na casa, chegou lá, tá, assim, um pouco arrogante nele, era baixinho, não era tão baixo, mas era magrinho, era uma figura assim, inexpressiva. Se bem que quando falava, era... Aí chegou lá protestando porque meu pai, um promotor público, estava defendendo inimigos da pátria e tal, e foi um negócio meio assim, foi meio acirrada a história. Depois ele saiu, meu pai ofereceu um uísque, ele também não tomou, e despediu-se meio grosseiro e foi embora. Porque meu pai sempre teve uma certa inclinação para a esquerda. Tanto que ele pegava esse povo tudo da esquerda para escrever lá no jornal. Entendeu? E eu seguia muito. Agora ele tinha reserva contra o comunismo. O partido dele aceitava. Os comunistas, quando chegaram ao poder, no poder, mas os daqui ele era amigo de todos. Ele era amigo irmão de Sival Palmeira, né? Muito amigo. Sim, e dessa turma dele, saiu Sival Palmeira para o comunismo e saiu
o nosso Calazans, que foi militar no integralismo. Ele foi colega de turma dele. Veja, quando eu me casei em 64, no Rio de Janeiro, porque eu estava namorando com Silvia, aqui, ela era enfermeira do coisa, e a família dela era do Rio de Janeiro, eu fui embora e ela foi também, né? E lá nós casamos. E lá eu tinha reuniões com Walter, que estava lá, e Maurino, é primo de Osório. A gente tentava procurar o companheiro que estava disperso e tal, era um negócio meio... Quando eu voltei para aqui, as reuniões eram lá em casa. Eu acho que Marcelo participou de algumas, os outros já se foram todos. Fazia na casa de minha mãe, ali. O Rio chegava um, depois chegava outro, o pessoal da SUOF, a célula foi lá em casa. Era um bobalhão, bobalhão, mas chegava a tal ponto de ingenuidade que acreditou que, gritando Shazam, voava. Eu tinha um pé de pitangueira no fundo da casa, na rua de Itapuranga, e eu via do gibi, né? Gibi. E aí botei um pano aqui, Shazam, pulei e caí no chão. Achava que era um super-herói. E muita repressão, né? Lá em casa, apesar de meu pai ser liberal e tal, ele era meio contido nessas coisas, e minha mãe também. Eu me lembro uma vez, eu via na rua, e aí tinha uma foto de um político, acho que foi o doutor Leandro, e o cara botou, é viado. Escreveu, eu cheguei em casa e perguntei, eu devia ter meus 9 ou 10 anos, o que é viado? Por que botou viado? E ficou aquele silêncio na mesa. Ninguém disse nada, eu me lembro disso. Não fazia ideia, não sabia o que era. Sim. Eu fiquei 2 anos só. Aquilo é que é a maior experiência de vida que você pode ter. Você jovem e tomar conta de si próprio, né? Eu saía, por exemplo, dia de sábado, nós íamos para os cabarés do Recife, todos ali, né? Quando eu recebia mais um dinheirinho, meu pai era advogado de uma fábrica que tinha aqui de tecido de Otávio Luna Freire, e a matriz dela era em Recife, então os honorários dele eu recebia lá, para me manter e gastava, né, quando chegava mais. Então eu tinha dinheiro para ter uma certa liberdade, ia para o Aeroclube, fazer hora de voo, no Aeroclube em Cantamoça, né, ali no Pina. Eu ia para lá, que eu já gostava, precisou meu pai dar autorização, que eu era menor, para fazer voo.